Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós temos três atividades aqui de português, nas páginas 37, 38 e 39, que falará sobre pontuação e expressividade. Então, essa primeira atividade, explica sobre os sinais de pontuação. Então, vocês vão ler a pergunta e ir respondendo e podem ir pausando o vídeo conforme vocês precisem de tempo para isso. Então, aqui fala sobre o sinal da pontuação que nos ajudam a dar sentido, quando nós lemos. Então, se nós lemos essa frase aqui do quadro amarelo, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, ou seja, significa que ela estava como muito faminta, né? Então, vamos ler a pergunta A. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Aí depois vem a B. Releia a mesma frase expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Então, quando você lê, você tem que ler como se estivesse fraco, depois como se estivesse com raiva, depois como se estivesse com tristeza e depois com medo. Leia aqui, aí vocês vão ler o quadro verde que fala sobre o sinal do ponto de exclamação. Para que ele serve? 2. Releia em voz alta o trecho a seguir extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças do seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Então, vocês vão ler aqui esse textinho no quadro amarelo e responder as perguntas abaixo. Para que servem os 2 pontos? Depois, B. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Quantas frases há na fala das formigas? Lembra que a frase começa com a letra maiúscula e termina em algum ponto, qualquer ponto que for, com exceção da vírgula. O que você observou para responder? Então, vocês respondam essa página aqui, depois vão para a página 38, tá? Então, na página 38 tem mais algumas questões. 3. Releia outro trecho da fábula. Então, vocês vão ler e responder as questões abaixo. A. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com a finalidade diferente. Qual foi essa finalidade? Vocês vão ter que tentar pensar e responder aqui. B. Circule a fala do narrador. Então, quando o narrador fala, ele está meio que explicando o que está acontecendo no texto. Ele não faz parte lá da história. Ele ajuda a dar sentido ao texto. B. Observe os sinais de pontuação destacados. Por que 2 deles foram empregados um em seguida do outro? Vamos para o 4. Leia em voz alta essa fala das formigas. Então, eu vou ler, Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que aconteceu com sua voz ao ler a frase com o sinal de pontuação destacado, ou seja, aqueles 3 pontinhos em vermelho. Este sinal de pontuação é chamado de reticências. Que ideia as reticências podem trazer para essa fala? Então, pensem aí e escrevam o que você acha. Agora, no exercício a seguir, é uma atividade de leitura. Aqui no livro pede para que faça em dupla, No caso, vocês vão fazer com a sua família. Então, na página a seguir, tem aqui um quadro com o número 1, 2 e 3. São 3 tipos de leituras que podem ser feitos e vocês vão escolhê-los e depois ler no quadro abaixo. Como eu disse, vocês podem ler a primeira forma, a formiga falando com deboche, rindo da cigarra e a cigarra com certeza do que pensa. Ou se não, podem ler como se a formiga fosse autoritária, mandona, e a cigarra indignada com raiva da atitude da formiga. Ou se não, vocês podem fazer com que a formiga fale com indiferença, como se não se importasse com o sofrimento da cigarra e a cigarra falando com um tom suplicante, choroso. Então, vocês vão ler, ao lerem as falas das personagens, façam a leitura dos sinais de pontuação com a ênfase e a expressividade. As falas estão indicadas da seguinte maneira: letra F para as falas da formiga e C para as da cigarra. Então, vocês vão ler esse texto aqui, tá dentro desse quadro amarelo,
ou da forma 1, ou da forma 2, ou da forma 3. Eu peço que vocês gravem essa leitura e enviem para o nosso WhatsApp para que a gente veja como vocês e qual das opções vocês escolheram. Boa atividade!